Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, você que está assistindo. Espero que nesse momento esteja tudo bem com você. Que seja proveitoso esses minutinhos que eu quero passar aqui uma mensagem importante para a sua vida acadêmica e também para o seu dia a dia enquanto profissional. Beleza? Em primeiro lugar, eu preciso explicar os motivos pelos quais eu estou gravando esse vídeo. O que acontece? Depois de um bom tempo na docência, a gente acaba se deparando com alguns problemas que são recorrentes, né? Eu estou usando a palavra problema, talvez ela não seja a mais apropriada, mas ela está sendo aqui colocada no sentido de algumas coisas que às vezes o aluno, por conta da sua inexperiência, por conta da sua idade, até por conta de vivência, algumas coisas que o aluno às vezes não carrega consigo. E aí ele chega na faculdade e se depara com um universo totalmente diferente, com exigências diferentes também. Bom, na época dos meus pais, não vou dizer a minha época, mas na época dos meus pais nós tínhamos as aulas de datilografia, né? E o que era datilografia? Era ensinar a pessoa a digitar na máquina de escrever, o famoso bater a máquina de escrever. Então, o que acontecia? Você inseria a folha ali atrás da máquina de escrever e começava a produzir o seu texto. E tinha uma série de regras a serem respeitadas, né? O tamanho das margens. A fonte era uma coisa que não dava para você mudar, nem a fonte nem o tamanho. Mas as margens, o tamanho do papel, a tabulação, onde vai começar o parágrafo, maiúsculo, minúsculo, enfim. Essas questões eram as ferramentas da época da nossa máquina de escrever. Com a tecnologia, as coisas mudaram e aí chegou o computador com um teclado à nossa frente. Teclado com uma série de comandos. E junto com a tecnologia, junto com o computador, alguns softwares bastante interessantes que facilitaram por demais a nossa vida. Antigamente havia uma preocupação muito grande de você começar a produzir um texto na máquina de escrever e acabar errando. Em algumas situações até dava para você corrigir, passar o corretivo ali, em outras, infelizmente, você ia ter que refazer o documento, começar ele do zero. Bom, com o computador a gente sabe que não, né? O computador é muito mais tranquilo, você pode corrigir e bastou clicar ali em imprimir, sai o material para você. Só que o que acontece? Às vezes a gente acaba pedindo isso para o aluno e não vem texto da forma como a gente gostaria. E não é apenas como nós gostaríamos, né? Os professores que eu digo, né? É porque precisa observar alguns detalhes para que o documento fique limpo, para que ele fique bem apresentado, para que ele fique até legível, né? Porque senão como é que fica a situação? E aí surge a necessidade de você padronizar. Quando eu falo em padronização, existem algumas normas, né? Tanto brasileira, que é produzida pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, como também organizações internacionais que fazem exatamente isso, estipula regras de formatação para que os documentos produzidos para aquele caso adotem uma padronização, certo? Então, se você veio aqui com esse vídeo para pensar que nós vamos conversar sobre regras de ABNT, não é isso. Eu não tenho essa proposta. O que eu quero fazer é apresentar aqui para você dentro de um editor de textos, né? No caso, o que eu uso aqui é o Word da Microsoft, e para que você compreendam algumas regras, né? Faça alguns ajustes, algumas configurações para que o seu texto fique bem feito, para que você consiga apresentar esse texto. Beleza? Então, já falei demais, vamos ao que interessa, vamos ao material. Veja só, eu deixei aberto já aqui a tela do Word para você. Essa tela aqui, normalmente quando você abre o Word, já aparece aqui nela. Tem uma série de configurações, não é um curso de Word também, né? Aqui eu quero apenas passar algumas dicas para você, para que o seu trabalho fique melhor, conforme eu falei. Então, o que acontece? Essa daqui é a área de texto, né? É a área onde nós vamos escrever. Mas além de ser a área que nós vamos escrever, existe também a necessidade de você criar algumas margens para que o texto ele respeite um espaço para impressão. Alguns, alguns Words, quando você abre, ele não aparece essa régua aqui em cima. E eu gosto muito que apareça a régua, né? Porque ela mostra aqui para você os limites. Ó, ela também está aqui do outro lado. Desculpe, ela aparece aqui do outro lado para você. Se por acaso no seu não aparecer essa régua, você vai clicar aqui em exibir
E aí você vai achar aqui, ó, régua, tá vendo? Entra e sai a régua. Então você vai clicar aqui para aparecer essa régua. Também é bastante interessante você manter aqui o layout de impressão, tá? Porque se tira, se muda, aqui ele acaba não ficando muito interessante, né? Você vê que não fica muito legal aqui. Então, eu prefiro muito mais utilizar o layout de impressão. Vamos lá então. Primeira configuração, voltando aqui para aquela tela. A primeira configuração, nós precisamos configurar a página do Word. E aí o que eu faço? Eu costumo clicar 2 vezes aqui, ó. Quando eu clico 2 vezes, ele já abre para mim configurar a página. E aí o que a gente faz? Tamanho do papel. Tem vários tamanhos de papéis, né? O que mais costumam usar é o carta e o A4, tá certo? No meu caso aqui, nós estamos falando do A4. Então, olha só. Já aparece a predefinição, você não precisa mexer nisso daqui, tá? Porque esse é o tamanho do papel A4, ele tem 21 por 29. Vamos voltar aqui em margens. Aqui em layout não precisa mexer em nada por enquanto, tá? Vamos voltar aqui em margens. Olha só, margem superior. É legal você deixar aqui em torno de 3 centímetros, tá? É um padrão que se utiliza. Já na parte inferior, 2 centímetros. Na esquerda, 3 centímetros, que é esse lado aqui, tá? E aqui na direita, 2 centímetros. Normalmente se utiliza isso. Ah, professor, mas é uma regra de algum lugar? Não, normalmente é o que a gente costuma utilizar. Então veja, o nosso texto aqui, ó, se eu for começar a escrever, vou colocar aqui só para você ver, ficando, ele já vai seguindo aqui um padrão, seguindo aqui uma ordem, tá vendo? Então olha que interessante aqui, ó, fazendo a linha. A hora que chega ali, ele já quebra a página para nós. Bom, beleza. Feito isso, o que é importante nós fazermos. Deixa eu pegar aqui um outro texto para você verificar o que eu vou fazer. Vou colar aqui um. Vamos lá. Esse texto aqui eu peguei da internet aleatório. Se por acaso for de algum autor que estiver assistindo esse livro, peço licença para utilizar. Não é um texto meu. É apenas para mostrar algumas partes de configuração. Bom, vamos lá. Aqui ele está utilizando uma fonte chamada Aptos. Não é uma fonte muito convencional, muito utilizada. As fontes mais utilizadas quais são? A nossa Arial, a Times New Roman e a Calibri. Essas 3 fontes são as mais utilizadas. Eu gosto muito de utilizar a Times, né? Ela tem aqui as serifas, fica arredondadinho, eu gosto disso daqui. Bom, então vamos lá. Pulei o texto aqui. Já mudei a fonte. Isso quer dizer o quê? Todo o meu texto, tudo que vier daqui para baixo, vamos supor que eu colasse aqui, ó. Tá vendo que tá uma fonte diferente? Então, isso daqui é algo muito ruim. É legal que você padronize sempre uma fonte dentro do seu texto. A não ser que você conheça bem os recursos de tipografia, que você faça a combinação de fontes. Mas aqui não é essa a proposta do vídeo. A proposta do vídeo é ensinar você a fazer algumas configurações básicas dentro do Word. Então vamos lá, o que eu faço? Seleciono todo esse novo texto, ó, tá em aptos. Aí eu aqui e passo de novo para Times. Ok? Esse é um ponto. Segundo ponto, tamanho da fonte. Costuma-se utilizar o tamanho 12. Vamos lá, coloquei aqui o tamanho 12, todo o meu texto foi para o tamanho 12. Se por acaso eu colar de novo um outro texto aqui, ó, ele não vai ter mudado a formatação. Continua aptos e número 11. O que acontece? Às vezes abre esse quadradinho aqui, opção de colagem. E aí o que você pode escolher? Você pode escolher esse daqui, ó. Por quê? Porque esse daqui é o que vai dizer para você manter a formatação original, eu não quero, mesclar eu não quero, não é uma imagem, então eu vou manter esse daqui, ó. Ele mesmo já fez a mudança, então eu não preciso mudar aqui em cima de novo, tá certo? Mas se for o caso, não tem problema nenhum, a gente vem aqui e faz essa alteração aqui em cima. Pronto. Essa é a primeira parte. Agora nós precisamos definir o quê? Como que nós queremos o alinhamento aqui dentro desse espaço de impressão. Olha só, esse alinhamento ele pode ser por aqui, que é o chamado alinhamento à esquerda. Então veja, todas as linhas estão obedecendo o mesmo ponto de partida. Mas quando eu faço isso, ele não obedece aqui. Eu posso também alinhar aqui? Posso, olha só.
mas aí ele inverte, né? Aí você vê que desse lado aqui ele não vai manter por igual, não vai manter retinho. Então esse é o chamado alinhamento à direita. Existe também esse daqui, que é o alinhamento centralizado, que é bem pouco utilizado para fins de nós trabalharmos essa parte aqui dos textos técnicos, vamos dizer assim, né? Daqueles textos que a gente pretende entregar. Então, o que costumo usar? O justificado. O justificado é o mais interessante, certo? Então, veja, fonte, tamanho e agora o alinhamento. Bom, perceba que existe um espaço, tá vendo esse espacinho aqui que eu estou passando? Deixa eu aumentar um pouco aqui, ver se você consegue ver melhor. Pronto. Tá vendo esse espacinho aqui que eu estou passando o mouse e o cursor? Esse espaço é o chamado entrelinhas. E isso daqui precisa alterar também. E aonde a gente faz isso? Faz bem aqui do lado, ó, espaçamento de linha e parágrafo. Então a gente vem aqui e clica opções de espaçamento de linha. Cliquei aqui, olha só, espaçamento entre linhas, simples, 1,5 duplo. Olha o que vai acontecer se eu colocar o duplo. Percebeu? Olha a diferença de tamanho aqui dentro. Então, o que a gente costuma orientar a utilizar? Esse daqui, 1,5, ou se você quiser menorzinho, 1,5, tá? O ideal mesmo é o 1,5. Vamos voltar aqui para essa tela. Normalmente, esse campo aqui, espaçamento, ele acaba vindo preenchido com 0,8, 0,12, tá? Então, sempre, olha o que acontece. Ele abre um espaço entre um parágrafo e outro. Isso daqui não é legal, tá? Não é uma norma técnica. Então, o que a gente faz? Clica aqui, vamos voltar lá para aquela... Você sempre vai zerar isso daqui. Sempre vai deixar no zero, tá? Por quê? Porque obedece uma padronização. Repassando. Fonte, tamanho, alinhamento, espaçamento entre linhas. Agora nós vamos definir o que? O parágrafo. Normalmente, ó, o parágrafo é essa linguetinha que tem aqui em cima. Essa aqui, olha o que eu estou fazendo com ela. Esse daqui é o parágrafo. Entende? Então, como que nós vamos selecionar esse parágrafo? Normalmente, as revistas pedem o 1,25, que é bem aqui. Aqui é o 1, aqui é 1,25, aqui é 1,5, 1,75, 2. Então, você pode sempre manter um 1,75, beleza? Pronto, o nosso texto ele já está formatado. Olha que diferença, eu vou abrir um pouquinho a tela aqui para você ver. Olha que diferença o texto quando ele está formatado. É claro que aqui a gente teria que começar com letra maiúscula, né? Olha como fica mais bonito o texto no seu contexto. Opa, ficou engraçado, o texto no seu contexto. Mas olha que interessante que fica quando ele está bem formatado. Aí nós temos alguns outros recursos aqui para utilizar, como por exemplo o bold, né? O negrito aqui. Então, olha, ele escurece toda a letra. Isso daqui, na linha de trabalhos científicos escritos, usa muito pouco, tá? Porque nós não temos que dar tanto destaque assim. Existe o sublinhado, igualmente, e existe também o itálico. O itálico é uma fonte deitadinha, né? Normalmente ele é utilizado para palavras em outra língua, tá? Então, esse vídeo aqui ele tem essa proposta de formatar um texto para você. Olha só, aqui é aquele que eu peguei, né? Aquele parágrafo que eu peguei. Então, sei lá, eu vou fazer a citação, né? Então, sei lá, a citação, vamos imaginar que fosse meu, Cardoso, 2024, página 2000, né? Aí fecharia o parágrafo aqui. Olha só, pronto. Agora ficou certinho aqui. Isso. Olha só. Cardoso 2024. Então, olha só, eu vou formatar esse texto. Ele está todo bagunçado. Vamos imaginar que ele estivesse vindo assim. Ele está todo bagunçado. Então, o que nós vamos fazer? Formatar ele, ó. Interessante. Vamos colocar aqui ele com a fonte. Vamos testar agora o Arial. Fonte Arial. Tamanho. Vamos usar um padrão aqui. 12. Vamos alinhar de forma justificada para que ele fique centralizado.
melhor, alinhado aqui pela esquerda e pela direita. Vamos clicar aqui para ajustar o espaçamento, 1,5. Aqui não tem nenhum problema, não precisa mexer. Agora a gente vem aqui e mexe no parágrafo, ó, 1,25. Veja que diferença que dá quando nós deixamos o texto bem formatado, né? Então, é muito importante que você tenha esse cuidado no texto que você produz, porque afinal de contas, às vezes a pessoa que está lendo não conhece você, ela está conhecendo o seu texto. E convenhamos, a boa apresentação do texto desperta no leitor um prazer maior de fazer a leitura daquele texto. Ou ainda que não desperte prazer, porque afinal de contas nós acabamos nos acostumando com os textos formatados. Mas chegar a um texto sem uma boa formatação, esteja clean, não seja um texto que você tenha uma leitura fluida, cheio de negrito, cheio de itálico, olha que coisa interessante que fique. Imagine se eu faço isso daqui. Olha, eu quero grifar Previdência Social, Trabalho, Lazer. Aí eu grifo. Ou então eu aumento a fonte. Olha que situação, olha que feio. Aí eu quero dar um destaque aqui, ó, participação de trabalhadores. Eu já faço isso. Olha como é que fica o seu texto. Política social é uma coisa que eu acho muito bonito, ó. Eu vou usar as 3 ferramentas e ainda vou subir a fonte. Não acho que não acontece, tá, gente? Acontece muito de você ver textos dessa forma aqui. A gente percebe que não é legal. Então, o que é legal fazer? Ó, tira o negrito de tudo, tira o itálico de tudo, tira o sublinhado de tudo, padroniza o tamanho dessa fonte. É diferente, né? Olha que limpinho que fica o texto, tá? Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, depois você deixa um comentário. Vê se não vai ficar pegando no meu pé por conta dessas questões aí de câmera, de mexer nesses aplicativos de gravação, porque eu sou advogado, sou professor e normalmente as aulas gravadas que eu tenho, as empresas que me contratam que fazem toda essa parte. Esse daqui é um vídeo caseiro, tá? Então, se for para tirar sarro com carinho do professor, beleza? Agora, se por acaso você gostou, deixa um comentário aí. Se você achar que é importante passar para algum outro colega, também fica à vontade, a gente está aqui para isso, tá? Obrigado, espero que seus textos a partir de agora fiquem melhores, tá bom? Valeu!